Hello, meus amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu me chamo Alessandra e aqui nesse canal nós falamos sobre dramas asiáticos no geral. E hoje, dando continuidade ao End Upon Rings, episódio 7 e 8, a gente vai conversar algumas coisinhas que finalmente foram esclarecidas. Bora lá! Começamos o primeiro episódio da semana mostrando o que realmente aconteceu naquele acidente da Hee-ju com os irmãos. E dá para perceber que o caminhão bateu de propósito no carro, porque o carro não estava fazendo curva, não estava indo em nenhum cruzamento, então acho que realmente o caminhão fez de propósito, entendeu? Para bater no carro. Isso foi meio que um sonho da Hee-ju, mas dá para perceber o que aconteceu no acidente. Quando ela acorda, ela fala as primeiras palavras com o Baek, e o Baek fica todo encantado. E fora que temos ceninhas fofas, assim, o drama inteiro, né? Dele cuidando dela. Tem a cena dele lavando o cabelo dela, que ele foi extremamente desajeitado, mas extremamente fofo, por outro lado, os dois. Tem ceninhas, assim, dele conversando com ela, isso aí já é no segundo episódio, né? Dele conversando com ela por linguagem de sinais, o que eu achei super fofinho também. A maioria das cenas fofas foi viável, mas eu confesso que eu fiquei meio decepcionada, porque pra mim ia ter bem mais cenas. A prévia me enganou, porque eu estava contando que o episódio teria bem mais cenas, e metade das cenas ali foram meio que do pensamento dela. Mas será que já é um spoiler pros episódios finais? Já pensou, gente? Eles terminando, casando de novo, com um doguinho e com um baby ainda por cima, ou falando que ela tá grávida. Talvez essas cenas que ela esteja pensando sejam cenas, assim, spoilers dos episódios finais, veremos. Uma coisa que eu achei bem engraçada nesse episódio e que me tirou um pouco da imersão do drama, mas que não foi nada grave, mas eu preciso comentar, é que, tipo assim, nas primeiras cenas o Baek fala que a Hee-ju precisa de repouso absoluto, e depois ele faz a menina andar um parque de diversões inteiro, lá pro final do episódio. E eu fiquei assim, gente, a menina caiu de um penhasco, como é que ela me recuperou tão rápido assim? Mas são doramas, e o dorama tem 12 episódios, então ele não pode dar atenção a esses detalhezinhos, porque o drama é corrido. Um drama de 12 episódios, gente, ele é muito corrido. Então, assim, não tem como esquentar para essas coisinhas, eu sei, mas isso me pegou muito de surpresa, porque a menina se recuperou em 3 dias. E eu pensei que essa recuperação ia demorar mais para ela ficar dependente do Baek e terem as cenas fofas, entendeu? Mas não foi como eu esperei, e isso me pegou muito de surpresa. E vocês? Vocês notaram isso? Porque a menina caiu de um penhasco, gente. Se recuperar em 3 dias, mas estamos falando de dorama, né? Então, vamos falar sobre a Iná, porque esses episódios geram um pouco em torno dela também. E eu tenho algumas teorias sobre isso. Bom, primeiramente, a Iná pensa que quem mostrou o documento alegando que o Baek não é filho legítimo da família foi a mãe da Hee-ju. E aí ela chega na mãe da Hee-ju perguntando, né? E a mãe da Hee-ju fala que ela não sabe do que ela tá falando. E aí ela vai e conversa com o pai dela. Ela insinua que o pai dela foi quem mostrou os documentos para ela justamente meter o pé desse casamento, porque ele não é filho legítimo. Ou seja, o cara planejou tudo desde o começo para poder livrar a filha preciosa dele e botar a filha de outra pessoa no lugar. Cara, assim, essas pessoas do drama não valem nada. Nada. Ele simplesmente livrou a filha preciosa dele e botou a filha de outra pessoa no lugar para passar pelo pepino, que foi a Hee-ju. Ao que parece, o pai da Hee-ju, ele tem um contrato com a família do Baek, mas só que não foi feito com os pais do Baek, e sim com o avô do Baek. E aí tem uma conversa que tá os três conversando e ele mostra esse documento para os pais do Baek. Então os pais do Baek tiveram que aceitar a filha mais nova, porque o acordo era da filha mais velha. Mas só que como tem esse contrato, que eles têm que fazer tudo que o pai da Hee-ju quer, eles acabaram aceitando a Hee-ju por causa desse contrato. E na cena ele fala, vocês conseguem esconder a Hee-ju porque vocês já fizeram coisa pior, indicando que ele sabe o que aconteceu com o filho legítimo deles. A Iná, eu tô começando a relevar as coisas que ela tá fazendo no drama, porque eu acho que ela quer realmente abrir os olhos da Hee-ju. Porque ela vai até a Hee-ju pra mostrar o documento de que o Baek não é filho legítimo da família. E a Hee-ju meio que ela não esquenta muito, porque ela já teve
uma conversa com o Baek, e nessa conversa dá a entender que ele não é o verdadeiro Baek-san, né. Então ela nem liga muito, a irmã dela ainda fala: "Você não se preocupa?". E aí ela estava preocupada com outras coisas, né. Temos algumas tretinhas, assim, alguns enfrentamentos que eu preciso comentar. A primeira cena que eu notei um enfrentamento foi a cena do pai com o Baek, que o Baek foi lá para conversar com ele, e ele jogou na cara do Baek que ele que deu o nome da família para ele. E ele fala que ele não pediu esse nome, ele não quis esse nome, ele não queria. Então ele pediu pro pai parar de pressionar ele. E aí nós temos cenas de flashbacks mostrando como foi a vida do Baek, né. A mãe dele sempre falava: "Ah, meu filho não come isso. Ah, meu filho não lê isso, ele lê isso". E ele sempre foi pressionado desde a infância. E o segundo enfrentamento que nós temos é o enfrentamento dele com o secundário, porque a Hee-ju vai atrás do secundário para saber mais informações, e o secundário leva ela lá naquela casa, né, aonde ele passou a infância com o menininho rico brincando, e o Baek estava lá. Então quando eles chegaram na casa, o Baek viu os dois juntos. Ele vai atrás dos dois, né, de carro, e ele cerca o carro do secundário, sai e pede a Hee-ju para sair do carro. E o secundário fala para ela não sair porque eles não sabem como é que está o estado do Baek. Porque olhando para o lado de fora do carro, a gente pode perceber que o Baek ele não está muito contente com a situação. Mas só que a Hee-ju nem dá ouvidos pro secundário e sai do carro e vai pro lado do Baek. E aí o secundário sai do carro e fala pro Baek que ele não pode tirar a Hee-ju do carro assim. Aí o Baek fala: "Solta". E aí ele leva a Hee-ju pro carro dele e volta pra conversar com o secundário. E aí o Baek fala pro secundário parar de investigar as coisas, porque a partir do momento que ele chegou na vida dos dois, só aconteceu tragédia. O secundário, ele tá em busca de um anel com um desenho de dragão. Anel esse que foi mostrado naquela cena lá atrás, vocês lembram? Nem lembro mais que episódio foi. Mas tem a cena de um menino sendo afogado na lagoa e a mão tinha esse anel. E a gente pode perceber agora que não era o Baek que estava sendo afogado. O Baek, ele tem esses pesadelos porque ele viu essa cena, então ele ficou traumatizado a partir do momento que ele viu o cara tentando afogar um menino. E aí nessa cena a gente pode ver que tinha um senhorzinho junto com o Baek. Esse senhorzinho, ele cuidava do Baek antes do Baek ser entregue para a família. Então assim, as coisas estão se encaixando finalmente. Temos cenas da Hee-ju andando no hospital, e ela vê a âncora do jornal dando traços da personalidade do sequestrador que sequestrou ela. Ela percebe que tudo que a âncora tá falando foi o que ela falou pro Baek. Tem cenas do sequestrador também vendo essa notícia no jornal e ele fica puto. E ele manda uma mensagem no telefone para uma pessoa, perguntando por que você tentou matar ela. E a outra pessoa do outro lado responde: porque eu queria que o Baek sofresse a mesma coisa que eu sofri de perder algo precioso. Tem uma cena que passa bem rápida no drama, que é o pai da Hee-ju com um rifle e ele tá apontando esse rifle para uma pessoa ajoelhada na chuva. Ao que tudo indica, essa pessoa ajoelhada é o avô do Baek e eles entraram num acordo nesse dia, o acordo que ele mostra lá para os pais do Baek. E o que aconteceu para gerar esse acordo? Na minha mente, teoria, tá, gente? O que aconteceu foi: a Iná descobriu alguma coisa que não era para ter descoberto, o avô do Baek descobriu e nisso ele tentou matar a Iná. Só que o tiro saiu pela culatra porque a Iná sobreviveu. E aí, o pai da Iná começou a investigar o caso. E o avô do Baek descobriu, então ele foi lá pedir perdão para entrar no acordo. O pai da Hee-ju esqueceu, porque o acordo valia mais do que a investigação, e seguimos a vida assim. O mandante, ele pede para aquele louquinho ir pegar o telefone, e aí a gente tem aquela cena angustiante da Hee-ju correndo para a porta para tentar fechar a porta, e a pessoa do lado de fora abrindo a porta, e depois quem aparece para salvar ela com o Baek. Gente, essa cena tá meio estranha. Será que foi outra pessoa? Porque mais pra frente a gente descobre que o louquinho, ele nem chegou a entrar dentro do hospital porque ele viu o Baek entrando no hospital. Será que foi outra pessoa que estava tentando abrir a porta? Temos cenas dele também, do sequestrador, falando com a pessoa no telefone que agora ele quer tudo o que o Baek tem, porque primeiramente parecia que ele queria só uma vingança, mas agora parece que a ambição subiu um pouquinho mais e agora ele quer tudo o que o Baek tem. Cenas dos dois conversando, ela como 406 conversando com o Baek, e ela decide se entregar.
Nisso que ela decide se entregar, ela fala que vai até ele com o telefone, ele já sabendo de tudo, né? Ele aproveita essa deixa pra tentar fazer uma surpresa pra ela, porque ele viu uma foto dela no parque, fez ela ir no parque, andar no carrossel, tomar um sorvete, coisas que ela fez quando era pequena. Eles combinam de se encontrar na torre. Por isso que eu falei lá no começo que foi muito engraçado, porque ele pede repouso absoluto, mas faz a menina andar aquilo tudo, né? Sendo que ela acabou de cair de um penhasco, mas enfim. O encontro dos dois, eles conversam, ela fica super surpresa por ele não ter ficado surpreso, porque ele já sabia há muito tempo já que era ela no telefone. Ela fala: você não me odeia, ele, como é que eu poderia odiar você? E aí, finalmente, temos o tão esperado beijo. Desentupidor de pia, tá, gente? Que beijão. Meu Deus, que beijão. Mas também, 3 anos de casado e mais 7 episódios, né? Tinha que ser um beijão, né, gente? No episódio 8, a gente pode ver que o Baek, ele literalmente abre o coração pra Hee-ju quando eles vão tomar café da manhã. Ele fala pra eles fazerem mais isso com frequência, porque a casa vai ficar acolhedora, assim. E ela falou que ela nunca se sentiu como se fosse numa prisão, que isso é do pensamento dele. E ele fala que pra ele nunca foi uma prisão, porque ele ficava feliz toda vez que ele chegava em casa. Só de sentir a presença dela, ele já ficava satisfeito. Então, pra ele, aquilo ali não foi uma prisão, o convívio entre os dois não foi uma frieza. Tem uma conversa do pai da Hee-ju com o pai do Baek que eu fiquei meio assim na minha teoria, de que eles estavam conversando. E aí o pai do Baek vira e fala assim: você não acha que você tem que quitar a sua dívida de 3 anos que você tem por conta da sua filha mais velha? E aí o pai da Hee-ju olha assim pra ele. E o que passa na minha cabeça é de que o que a Iná aprontou pra gerar esse conflito na família? Porque se a Iná viu alguma coisa e tentaram matar ela, quem devia estar em dívida com a família, no caso seria a família do Baek, que tinha que estar em dívida com o pai da Hee-ju, né? Se foi ao contrário, gente, que M que essa menina fez? Será que ela estragou um acordo muito importante? É complicado. Eu ainda não consegui encaixar. Vocês têm alguma teoria? Comentem aqui embaixo, vamos fofocar. Uma pessoa que eu sempre tive uma leve suspeita, mas depois do episódio 8 eu tive mais, foi a mãe do Baek. Porque os dois, eles passam por uma entrevista e parece muito que ela manda uma mensagem pro filho. Aquela mensagem de proteger, agora eu não me lembro muito, mas ela olha pra câmera e manda essa mensagem. Então, assim, ela virou bastante suspeita pra mim. A cena final do episódio 8 foi que o Baek recebe uma mensagem tendo assim: ele está vivo. O secretário passa essa informação pra ele, né? E aí, automaticamente, ele lembra do senhorzinho que cuidou dele antes dele entrar pra essa família maluca. E aí ele vai atrás desse senhorzinho. Só que quando ele chega na casa, ele vê que a casa tá pegando fogo. Então ele entra pra tentar salvar. E aí quando a gente entra dentro da casa, a gente pode ver que o senhor, ele tem até fotos do Baek quando era criança. Então assim, eles pareciam ser muito apegados. Ele tenta salvar o cara, mas só que explode alguma coisa, os dois caem no chão. E aí a sequência é que a casa explode. E aí termina o drama. Muita gente tá falando que no Webtoon, agora eu não sei se é Webtoon ou Web Novel, muita gente fala que ele vai fingir a própria morte, o Baek-san. Ele finge a própria morte pra descobrir mais algumas coisas. Mas eu não sei se vai ser fielmente assim, porque o drama, geralmente, quando é esperado no Webtoon, ele muda muita coisa. E aqui a gente tá falando num drama de 12 episódios. Tiro o exemplo de A Business Proposal. Gente, se vocês pegarem para ler o Webtoon, parece ser outra história. Eu li o Webtoon e parece ser muita outra história do K-drama, sabe? Então, assim, eu não confio muito. Mas fica aí o aviso de que ele pode tentar fingir a própria morte. Então é isso, meus amores, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês têm alguma cena que eu não comentei, comentem aqui embaixo. Vamos fofocar, vamos teorizar, porque vocês sabem que eu amo, né? Muito obrigada por ficarem até o final do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem, que isso ajuda bastante o canal. Se inscrevam para fazer parte dessa família linda e ativem as notificações para não perder nada do que rola por aqui. É isso, meus amores, obrigada. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!